Olá, tudo bem? Continuando nossos vídeos sobre o princípio de tudo, que é o eterno, nós vamos falar de divisão, contraste e testemunho. Então, vou ler o versículo lá em Mateus 18:16, que diz assim: pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Então, duas testemunhas antes do dilúvio, Noé e Enoque. Duas testemunhas no deserto, Josué e Calebe. Duas testemunhas na ressurreição de Cristo. Duas testemunhas em sua ascensão, duas testemunhas no Apocalipse. O princípio do segundo, 1 Coríntios 15, num conjunto de dois, geralmente o segundo é melhor que o primeiro. Houve dois homens chamados de Adão. O primeiro pecou contra Deus. O segundo fez ao contrário. O primeiro filho de Abraão, Ismael, nasceu fora da vontade de Deus. O segundo, Isaac, é chamado filho da promessa. Primeiro Noé solta um corvo no final do dilúvio, depois ele solta uma pomba. O primeiro animal citado na Bíblia é uma serpente, o segundo é uma ovelha. O primeiro rei de Israel, Saul, falhou, mas o segundo, Davi, foi maior. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Deus escolheu o segundo. O primeiro filho de Adão e Eva foi Caim, o homicida. O segundo foi Abel, o justo. O primeiro nascimento do homem leva à perdição. Já o segundo nascimento da água do Espírito leva o homem ao Pai. Também diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. No capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo afirma, Paulo afirma que o primeiro homem é terreno e o segundo é celestial. As primeiras coisas representam aquilo que o homem, na sua força natural, é capaz de fazer. Quando ele desiste, então Deus entra em ação. Então vamos ler o texto lá de 1 Coríntios 15, do 43 ao 54, que diz assim: semeia-se em ignominia e é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se em corpo animal, é ressuscitado em corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou uma alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas o primeiro homem é o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual é terreno, também são os terrenos. E qual celestial, também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Mas digo isso, irmãos, que na carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. E eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Mas quando isso que é corruptível se revestir em incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir em imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte. Então, o contraste entre o primeiro e o segundo. O primeiro, Adão, é natural, terreno e carnal. Ele tinha indignidade, fraqueza, corpo animal. Primeiro homem terreno, tinha corrupção, era corruptível, mortal e carne e sangue. E o segundo Adão, o espiritual e celestial. Tinha glória, poder, corpo espiritual. Último Adão, homem celestial, incorruptível, incorrupção, celestial, imortalidade e reino de Deus. Então, que nós entendamos, a santificação é a ressurreição dos céus do eterno. Primeiro, 3 filhos de Noé, 3 filhos de Levi, 3 amigos de Jó, 3 maestros de Davi, 3 livros de Salomão, 3 companheiros de Daniel. O tabernáculo tinha átrio, lugar santo e santíssimo, 3 metais, ouro, prata e cobre, 3 líquidos, sangue, água e azeite. A inscrição de Jesus na cruz estava em 3 idiomas: hebraico, grego e latim. João 19, 19 e 20. 3 apóstolos acompanharam Jesus em suas ocasiões especiais: Pedro, Tiago e João.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. 3 convidados celestiais de Abraão. 3 medidas de farinha, Gênesis 18. 3 negações de Pedro e a tríplice pergunta de Jesus, tu me amas? 3 vezes a água do Jordão foram partidas, Josué 3, 2 Reis 2, do 6 ao 8, e 2 Reis 2, do 13 ao 14. No juízo divino, o pecador é contado, pedido, pesado e dividido, Daniel 5, 25 e 28. Permanecem 3 virtudes, a fé, a esperança e o amor, 1 Coríntios 13, 13. Na tentação de Jesus, houve 3 propostas, 3 características da tentação: desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida, 1 João 2,16. 3 inimigos do homem, o mundo, a carne e o diabo. O mundo contra o Pai, 1 João 2, 15 e 16. O diabo contra o Filho, 1 João 3, 8. E a carne contra o Espírito, Gálatas 5, 17. Então, Gênesis 3, 6 nos diz: então, vendo aquela mulher que aquela árvore era boa para se comer, desejo da carne, e agradável aos olhos, desejo dos olhos, e agradável para dar entendimento, soberba da vida, ela comeu. 3. O número da ressurreição. Jesus ressuscitou ao 3º dia. A primeira vida se manifestou no 3º dia da criação, as plantas. No Antigo Testamento, 3 pessoas ressuscitaram. 1 Reis 17, 9 ao 24, 2 Reis 4, 18 ao 35 e 2 Reis 13, 21. No Novo Testamento, 3 pessoas ressuscitaram nos Evangelhos. E 3 vezes Jesus disse: eu ressuscitarei no último dia. João 6, 40, 44 e 54. 3 trindades em conflito no fim dos dias: Deus, o homem e Satanás. A Santa Trindade, Deus, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. A Trindade humana, o homem, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A Trindade satânica: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a 3 rãs. Apocalipse 16, 13. Os 3 graus da vida cristã. O tabernáculo, o símbolo da habitação de Deus entre os homens, tinha 3 partes. Cada parte está relacionada a 3 graus da vida cristã. São 3 as principais virtudes do cristianismo: a fé, a esperança e o amor. O cristão pela fé entra no pátio. No pátio está o altar do holocausto. No pátio está a bacia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam. O cristão entra pela esperança, entra no lugar santo, o lugar do castiçal, dos pães e do altar do incenso. No lugar santo, o cristão já conhece a vontade de Deus. Tal como o castiçal, o cristão é uma luz para o mundo. No lugar santo está a mesa dos pães. O cristão se alimenta da palavra de Deus diariamente e também distribui o pão para o povo. No lugar santo está o altar do incenso. O cristão que consegue chegar ao lugar santo é uma pessoa que gosta de orar. O cristão pelo amor entra no lugar santíssimo, ou no santo dos santos. É onde alcançamos a comunhão mais profunda com o Eterno. Deus quer que todos alcancemos o ponto máximo, o santo dos santos, o amor, que é a essência do cristianismo. Então, toda vara que em mim dá fruto, não dá fruto, ele corta. E toda que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Eu sou a videira verdadeira, vós sois a vara. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, do 2 ao 5. Então, o cristão no pátio dá fruto. O cristão no lugar santo dá mais fruto. O cristão no lugar santo dos santos dá muito fruto. O cristão no pátio dá fruta 30%. O cristão no lugar santo dá fruta 60%. O cristão no santo dos santos dá fruta 100%. O cristão no pátio conhece a boa vontade de Deus. O cristão no lugar santo conhece a agradável vontade de Deus. O cristão no lugar santo conhece a perfeita vontade de Deus. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você. O cristão no pátio é o filhinho. O cristão no lugar santo é o jovem. O cristão no santo dos santos é o pai. O cristão no pátio é resgatado, no lugar santo é santificado e no santo dos santos ele é glorificado. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você, te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você: ainda dá tempo.